أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين وبعد. Então, pessoal, boa noite, assalamu alaikum para todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Nós vamos retomar. Só tem uma perguntinha que ficou ainda da aula passada e que tinham me feito, né, e que eu não tinha chegado a ver, por isso não respondi. Eu dei uma definição de sufismo, né, tirada do Sheikh Ahmed Zarruq, que ele fala que sufismo é sidqu tawajuhi ila Allah ta'ala, quer dizer, a sinceridade no voltar-se para Deus Altíssimo. Tawajuh, que significa voltar-se para uma certa direção, né? E ele comentou que ele não viu diferença entre a definição que eu dei de Tasawwuf e a definição de Islã. Isso é natural, né? Porque o Islã, como religião, consiste exatamente em você se voltar totalmente para Deus e se entregar, se colocar nas mãos de Deus, né? E o Tasawwuf é a ciência islâmica do Ihsan. O que significa Ihsan? Ihsan significa excelência. Significa você fazer alguma coisa da melhor maneira possível. Então ele é exatamente aquela ciência pela qual a prática da religião como um todo é levada à sua excelência e à sua perfeição. De tal maneira que a perfeição do Islã e a perfeição do Tasawwuf, né, coincidem, né? Então não admira, né, que as definições sejam parecidas, tá? Mas isso aí só comentando, né, uma coisa que ficou da aula passada. Essa aula, a gente, inshallah, já vai entrar na leitura das cartas, né? Seguinte, hoje a gente vai ler a carta 6. Vai ler e eu vou comentar, tá bom? Então, carta 6, Bismillah. Os fuqará de antigamente só buscavam o que pudesse matar suas almas, nufus, que é o plural de nefs, e vivificar seus corações, ao passo que fazemos o oposto. Buscamos o que mata nossos corações e vivifica nossas almas. Então, veja, vamos começar aqui esclarecendo alguns conceitos, né? Em primeiro lugar, né, vocês têm que entender que essa carta foi escrita para discípulos do Sheikh, né? De maneira que ele está dando aqui instruções práticas, né, misturadas com considerações gerais, né, sobre o sufismo, né? E então a gente vai encontrar realmente essas duas coisas aqui, né? E vamos já conceituar o que ele quer dizer por alma, nefs, né? Essa palavra nefs, no contexto islâmico em geral, e no sufismo em particular, no tasawwuf em particular, ela designa a alma da pessoa na medida em que está voltada para este mundo e para as coisas desse mundo, tá? Se Deus quiser, a gente vai ver depois, na leitura de outras cartas, na próxima aula, a gente vai ver a relação que existe entre alma e espírito. Mas eu já adianto para vocês que, sim, espírito é o ser humano no estado puro, tal como Deus o criou, em estado de pureza, de reconhecimento do seu Criador. Na medida em que ele se esquece dessa pureza original e se volta para os objetos externos, os objetos deste mundo, que despertam seus desejos, que despertam suas paixões, nessa mesma medida ele se esquece daquela pureza original e ele se apega a esses objetos, né, que ele vê, e se apega a essa noção de um ser necessitado desses objetos, dos objetos mundanos, né? E são essas duas coisas, essa noção de um ser separado, separado de Deus, separado de tudo mais que existe nesse mundo, né? E essa noção do apego aos objetos e das paixões, né? Da ira, da cobiça,
né, das paixões de modo geral, essas duas noções são o que fazem o conceito de nefs no sufismo, né? Então, quando a gente fala aqui de alma, nós não estamos nos referindo à alma no sentido da pureza original e integral do ser humano, mas é algo que a gente poderia traduzir também como ego, tá? Então é disso que ele está falando, né? Os fucará de antigamente só buscavam que pudesse matar suas almas e vivificar seus corações. E os fucará são o quê? Os discípulos, né? Aqueles que caminham, né, no caminho sufi, né? Os murids. Fucará significa pobres, né? É aqueles que se despojaram, né, dos bens desse mundo para buscar somente o outro mundo, tá? Então, tudo o que eles faziam, o Sheikh está dando aqui eles como exemplo para nós, tudo o que eles faziam era aquilo que matava a alma deles, no sentido de matar o egoísmo e matar as paixões. E aquilo que vivificava o coração, no sentido daquele núcleo do ser humano, que é exatamente aquilo que pode se voltar diretamente para Deus e para o conhecimento de Deus, no sentido que a gente definiu na aula passada. Tá? Então vamos lá. Nós buscamos o que mata nossos corações e vivifica nossas almas. Eles se esforçavam unicamente para se livrar de suas paixões e destronar seu ego. Quanto a nós, ansiamos unicamente pela satisfação de nossos desejos sensoriais e a glorificação do nosso ego. E assim demos as costas à porta e nos voltamos para a parede. Então veja, ele deu aqui esses dois componentes do nefs, quer dizer, as paixões, né, os desejos pelos objetos, o desejo pelo objeto, a aversão a outro objeto, querer isto, não querer aquilo, né, objetos particulares, e a própria crença de que a posse de um objeto ou o controle sobre ele pode nos tornar felizes enquanto seres humanos, né? Esse é um lado, o outro é o seu ego, né? Em árabe, o que ele diz aqui é rafa'ati manzilati nufusina, quer dizer, nós nos colocarmos para cima, nos colocarmos numa posição superior. Isso aí já não tem a ver com as paixões no sentido de cobiça e ira. Não são paixões em relação a objetos externos, mas é uma paixão por colocar esse próprio ser separado, esse ser isolado, esse ser limitado como algo muito grande, algo maior do que os outros, né? Aí já entram paixões como o orgulho, a inveja, uma coisa que se chama ujub, quer dizer, a vaidade, a pessoa olhar para si e gostar muito de si, né? Então, tem esses dois tipos, né, de vícios que ele está falando aqui. Eu só vos digo isso porque já vi os dons que Deus derrama sobre aquele que mata a sua alma e vivifica seu coração. Nós, de certo, contentamo-nos com menos que isso, mas somente os ignorantes se contentam com não chegar ao fim de sua jornada. Então ele está colocando aqui como primeira, né, condição, vamos dizer, para que uma pessoa possa caminhar, possa fazer essa jornada rumo a Deus, né, rumo ao seu Senhor, que ela esteja disposta a matar o seu ego, a contrariar suas paixões, a sufocar o seu orgulho, a esquecer tudo isso e se voltar para o seu Senhor, né? Vamos lá. Perguntei-me se haveria mais alguma coisa, além das paixões e do egoísmo, que nos impedisse de receber os dons divinos. E ocorreu-me um terceiro obstáculo, que é a falta de anseio espiritual. Com efeito, a intuição é dada, em geral, somente àquele cujo coração é transpassado por um anseio intenso e um forte desejo de contemplar a essência de seu Senhor. Então vamos esclarecer bem aqui a terminologia, né? Primeiro ele fala da intuição. A intuição é dada em geral. O que ele está falando? Em árabe, essa palavra é ma'ani. Ma'ani significa conhecimento da realidade suprassensível, conhecimento da realidade espiritual. Isso que foi traduzido aqui por intuição, é isso que significa. Tá? Não é intuição no sentido
como a gente usa às vezes, não, eu tive uma intuição, quer dizer, você perceber alguma coisa do que vai acontecer ou de alguma situação, mas sim conhecimentos de realidades espirituais. E quando a gente fala realidades espirituais, a gente está falando sobre a realidade das coisas como elas são, sobre qual é a origem delas, qual é o status delas enquanto ser, né? E não necessariamente as particularidades das coisas, embora isso aí também ocorra. Quer dizer, isso aí também possa ser dado como conhecimento de uma coisa particular, né? Ou de uma situação particular. Mas não é só disso que ele está falando. Ele está falando, em princípio, do conhecimento da realidade suprassensível, né? É dada para quem tem um anseio intenso e um forte desejo de contemplar a essência de seu Senhor. O que significa a essência? Essência em árabe é dhat. Isso significa o próprio ser de alguma coisa. Contemplar Deus em si. Para quem tem essa vontade, esse desejo, né? Por isso que a gente falou na última aula, que boa parte dos exercícios, né, ascéticos e dos exercícios de oração e invocação do sufismo tem como objetivo remover a pessoa da visão dos objetos externos ou da própria percepção dos objetos externos e levar ela a uma percepção somente do interior dela mesma e dos objetos internos e dos objetos espirituais, né? Como dos anjos e do próprio Deus, né? Quer dizer, a busca do sufismo, isso aqui vocês vejam que o que ele está colocando aqui é o seguinte, a busca do sufismo não é necessariamente uma busca por se sentir bem, ou uma busca por felicidade, embora a felicidade seja um fruto, né, do sufismo, mas é uma busca do conhecimento de Deus em si. Quem é esse que é a raiz de toda a realidade? Quem é esse de quem tudo provém? E que é a riqueza absoluta? E que contém em si os protótipos puros de tudo o que existe, já existiu e ainda vai existir. Quem é esse? É essa pergunta e esse desejo que constitui, né, mais um dos requisitos para que a pessoa possa trilhar esse caminho, né? Ele continua. As intuições da divina essência penetram nesse homem, vou já colocar aqui, penetram nesse homem até que ele esteja extinto nela, e assim liberto da ilusão de qualquer outra realidade que não a dela. Então, isso aí é a coisa que ele vai mais falar, quer dizer, extinção. O que significa exatamente isso? A gente vai vendo isso aos poucos, né? Porque não é um assunto fácil, mas assim, essas intuições, quer dizer, essa percepção da realidade supersensível vai se tornando mais e mais forte para um homem, para uma pessoa, um ser humano, até que ela apaga a visão das criaturas. Ela se torna tão forte que a visão das criaturas some naquela pessoa. Ele não vê mais as criaturas e vê apenas o Criador. E a gente já vai falar um pouquinho sobre como isso se dá. Mas, enfim, ele vê apenas o Criador e entre as criaturas que ele não vê, está ele próprio. Não se reconhece como um ser separado. Então, isso aí é uma questão realmente de intensidade de prática, intensidade dessa visão da realidade suprassensível, que torna a pessoa alheia à visão das coisas enquanto tais, enquanto coisas e enquanto criaturas. Tá? Ou seja, ele se liberta da ilusão de qualquer outra realidade que não é a realidade da essência divina. Quer dizer, só ela tem realidade. As outras coisas que ele vê como coisas subsistentes, na verdade, são formas dela, manifestações dela. Mazahir, quer dizer, locais onde ela se manifesta. É assim que ele vai ver. Tá? Pois é assim que a divina essência age para com aqueles cujo olhar está sempre fixo nela. A condição para que venham essas visões, né, contemplações, vamos dizer,
E para que isso aí, vamos dizer, se torne forte o suficiente para extinguir a alma, é a fixidez do olhar nessa direção. Por isso que as práticas do sufismo, né, como outras, né, existentes também em outras religiões, mas especificamente no sufismo a gente tem práticas que elas demandam e ao mesmo tempo facilitam uma concentração intensa, né? A gente na nossa vida atual, a gente tem o grau de dispersão da nossa atenção é muito grande, né? Maior talvez do que em outras épocas até para o ser humano, né? Devido à rapidez, né, dos acontecimentos, ao fato mesmo da gente ter acesso a tantas notícias e redes sociais e meios de comunicação, né, que estão sempre demandando e puxando a nossa atenção, né, e dos nossos próprios maus hábitos, na medida em que a gente vai se deixando levar por todos essas distrações, né? Então, assim, nós vivemos num estado grande de dispersão. E isso aí é a antítese, né, dessa pré-condição do caminhar espiritual, que é você ter o seu olhar fixo numa única coisa. No caso aqui, ele está falando, você tem que ter o seu olhar fixo na essência do teu Senhor. Só que a caminhada espiritual, ela não começa com você fixando o olhar na essência do teu Senhor, né? Porque você nem vê ele, a princípio. Você vai primeiro ter que fixar o teu olhar num símbolo dela. E ele vai descrever mais adiante nessa carta mesmo, né? Como é que isso vai funcionar. Mas já adiantando, primeiro você vai fixar a tua atenção num símbolo. Por exemplo, o nome Alá na hora que você o invoca. Tá? Vamos lá. Pelo contrário, aquele que aspira exclusivamente ao conhecimento teórico ou à ação, não recebe intuição sobre intuição, nem mesmo se alegraria se as recebesse, pois sua aspiração está voltada para outra coisa que não a divina essência. E Deus, exaltado seja, favorece cada um na medida da sua aspiração. Então veja, ele está falando aqui da diferença que tem entre você buscar o conhecimento teórico ou buscar a ação, e ele está falando evidentemente de boas ações, não de más ações, né? E você buscar a visão da essência. Veja que agora ele está diferenciando, né, essa busca da visão da essência, não mais de coisas ruins, como as paixões e o egoísmo, mas ele está diferenciando ela até de coisas boas, que são a busca do conhecimento e a busca das boas ações. Então, essa busca que ele está propondo, né, o caminho espiritual do Tasawwuf, do sufismo, ele vai além até mesmo da busca do conhecimento teórico e da busca das boas ações. O que é conhecimento teórico? Isso aqui que nós estamos tratando hoje é conhecimento teórico. Eu estou falando para vocês sobre a doutrina sufi, né? Eu expliquei na aula passada, vamos dizer, o que é o sufismo de maneira geral, metafísica islâmica, né? Agora estamos falando sobre a doutrina sufi. Estamos falando, descrevendo algo, né, das virtudes dos sufis e das práticas sufis, né? Tudo isso é conhecimento teórico em que medida? Na medida em que nenhum de nós está aqui, nesse exato momento, fazendo a busca que consiste nessa concentração absoluta da atenção. Então, o conhecimento teórico, ele é bom e é necessário. Mas enquanto você fica só nele, você não se aproxima de Deus no sentido que ele está falando aqui. Mesma coisa as boas ações. Elas são boas e são necessárias. Toda vez que o homem age, e ele sempre vai ter que agir, né, ainda mais no contexto islâmico, que não é, vamos dizer, monástico, que não é uma coisa de monges e freiras, mas é uma coisa em que normalmente decorre
numa vida em família e num contexto até de uma vida profissional, né? Então a gente sempre vai ter que agir. E quando a gente for agir, a gente vai ter que agir da melhor maneira. O que significa isso? Segundo a lei de Deus, segundo os exemplos do profeta, que a paz esteja com ele, e dos santos, buscando sempre o melhor para o próximo e para a gente. E tudo isso é perfeito, louvável, necessário e obrigatório. Porém, não é, certo? Não é essa volta do olhar e essa fixidez do olhar, né? A fixidez de um olhar voltado para a essência do seu Senhor, tá? Então, como eu disse, agora está distinguindo essa busca até das coisas boas. Não há dúvida de que todos participam do Espírito, do mesmo modo que o oceano tem suas ondas, mas a sensorialidade tomou posse da maioria deles. Então, veja bem, aqui ele está contrapondo o espírito e a sensorialidade. O que ele chama de espírito aqui é aquela mesma, na tradução está como espírito, mas aquela palavra mesmo que eu falei do conhecimento das realidades suprassensíveis, é ma'ani. Tá? Ele está contrapondo isso à sensorialidade, al-his, que significa exatamente o apego à experiência sensorial, a você ver objetos externos, ouvir, o apego à experiência dos objetos dos 5 sentidos. Tá? E ele fala aqui, ó, não há dúvida de que todos participam do espírito, quer dizer, do espiritual, do suprassensível, do mesmo modo que o oceano tem suas ondas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, olha, as pessoas, cada ser humano, é como uma onda nesse grande oceano do espírito. De tal maneira que, da mesma maneira que as ondas, elas estão intimamente ligadas ao oceano, e na verdade elas não são outra coisa senão o próprio oceano, assim também são os seres humanos no mar do espírito. Eles também não são outra coisa senão aquilo, mas não percebem. Por que eles não percebem? Porque o olhar deles não está voltado para a realidade interior deles, porém está voltado para os objetos exteriores. Então vejam que o que ele está falando aqui, e isso aqui é a característica básica, tá, do caminho Sufi, esse caminho consiste, em primeiro lugar, em você voltar o olhar do exterior para o interior. E isso se dá de maneira muito prática, né, de acordo com determinados métodos. É uma coisa que pode ser transmitida e ensinada, embora ela tenha condições bastante rígidas, né, e bastante difíceis até para o seu sucesso, né? Condições que de um jeito ou de outro ele está arrolando aqui, quer dizer, ela pressupõe um combate às paixões, um combate ao egoísmo, né? Pressupõe a tentativa de viver segundo a lei de Deus, né? E pressupõe essa forte concentração e fixidez do olhar voltado, né, para a essência do Senhor de tudo, ou para um símbolo dessa essência a princípio. Tá? Mas, se a gente pudesse resumir esse caminho Sufi assim fazer assim, na sua essência, ele é a volta do olhar do exterior para o interior. E esse olhar voltado para o interior, esse é o tawadjuh. Esse é a sinceridade no voltar-se para lá, para Deus. Né? Você se voltar sinceramente, com uma busca sincera, que envolva todo o teu ser e que implique uma entrega de todo o teu ser. Tá. Vamos lá.
Não há dúvida de que todos participam do espírito, do mesmo modo que o oceano tem suas ondas. Mas a sensorialidade tomou posse da maioria deles. Deles que ele está falando, da maioria das pessoas, né? Ela ocupa seus corações e membros e não permite que se abram para a espiritualidade, uma vez que a sensorialidade é o oposto da espiritualidade e os opostos não se encontram. Então, esse Sidduq Tawajjuh, essa sinceridade no voltar-se para Deus, né? Ele vai implicar, então, essa renúncia à sensorialidade e essa busca da interioridade. Quando eu falo, é isso que eu estava tentando lembrar de uma coisa. Quando eu falo, veja, voltar o olhar para o interior é para aquilo que o coração do ser humano contém. Não é o seu interior só no sentido de você, como você é por dentro. Não, é aquilo que está dentro de você e que está dentro do teu coração. Quem viu a aula passada sabe o que o ser humano, que o coração do servo crente, não é qualquer ser humano, mas o que o coração do servo crente contém? O próprio Deus. O que ele falou? Meus céus e minha terra não podem me conter, mas o coração do meu servo crente me contém. Então, essa volta para o interior, se voltar o olhar para o interior, é uma volta do olhar nessa direção, na direção do que está dentro do teu coração. Esse é o objetivo final, né? Continuando agora, próximo parágrafo. Vemos, além disso, que a meta não é alcançada nem por muitas, nem por poucas obras, mas unicamente pela graça. Como disse o santo Ibn Ata'illah em suas Hikam, suas sentenças de sabedoria, é um livro famosíssimo, tá? Da tradição Shāfi'ī. Depois a gente pode falar mais sobre ele, que ele vai citar esse livro o tempo todo. Se estivesses destinado a só alcançá-lo, depois de destruídos todos os teus defeitos e abandonadas todas as tuas pretensões, não o alcançarias jamais. No entanto, quando ele quer te trazer para junto de si, para junto dele, recobre tuas qualidades com as qualidades dele e os teus atributos com os atributos dele. Aproxima-te, assim, por meio do que vem dele para ti e não do que vai de ti para ele. Então, o que ele está falando? Veja, é pela graça que tudo isso se opera. E não pelo esforço humano, não é um fruto direto do esforço humano. Pode acontecer de uma pessoa se esforçar a vida inteira e não alcançar. E pela graça, uma outra pessoa alcançar. Então, o que ele quer dizer? Que você vai se aproximar de Deus não pelo que vai de você para ele, mas pelo que vem dele para você. Significa que é ele mesmo que vai te chamar, que vai abrir a porta para você e que vai dar para você as condições de aproximação. Condições essas que consistem em recobrir as suas qualidades humanas com as qualidades dele divinas. Os teus atributos humanos com os atributos dele divinos. A tal ponto que nem você mesmo vai mais ver em você nada de humano. Essa aqui é mais uma descrição, vamos dizer, do estado de extinção que a gente falou. Olhando para si, o Sufi, quer dizer, aquela pessoa que chegou no fim do caminho, ela não vê outra coisa senão o próprio Deus, assim como só vê ele olhando para todas as coisas. Não vê mais criaturas. E isso não veio dele. É impossível um ser humano criar isso em si. Ele não cria nem ele mesmo. Ele não cria nem a sua própria humanidade. Como é que ele vai criar a divindade? Isso, então, vem de Deus para o homem, né? De que maneira? Veja, porque isso aí pode dar a impressão que, então, a gente não tem que fazer nada, né? Não tem, onde que entra o esforço humano? Isso aí está muito bem respondido num outro livro que a gente publicou, que chama Os 99 Nomes de Deus, né?
que ele fala especificamente assim dessa pergunta. Ele fala, olha, veja bem, quando Deus quer alguma coisa de alguém, né, quando ele quer direcionar uma pessoa para uma certa coisa, ele facilita que ela faça as coisas que são meios para a obtenção daquilo. Ele dá o seguinte exemplo, né? Eu estou falando do outro livro, 99 Nomes de Deus, do Al-Ghazali. Ele fala assim, olha, uma pessoa, vamos supor que uma pessoa quer ser um sábio da religião. Se ela ficar sentada num canto, sem fazer nada nesse sentido, pensando, não, porque se isso aqui, se Deus quiser, ele vai fazer com que eu seja, isso é sinal, sabe do quê? De que ela está predestinada a não ser um sábio. Porque se ela estiver destinada por Deus para ser um sábio da religião, e ela estiver recebendo a graça de Deus para isso, sabe o que vai acontecer? Ela vai se mover naquela direção. Ela vai viajar, ela vai buscar conhecimento, ela vai estudar, ela vai se esforçar. Então, quando a gente fala aqui que a coisa não é fruto do esforço humano, não significa que o ser humano não deva se esforçar. Pelo contrário, quem quer uma coisa como essa, como o sufismo, por exemplo, né, que é, digamos, a mais elevada de todas as coisas que um ser humano pode querer, ele deve se esforçar bastante nesse sentido. E a medida de esforço que ele faz nesse sentido é, de certo modo, uma medida do quanto Deus está dando de graça para ele para que ele alcance aquele objetivo e aquele resultado. Tá? A única coisa que a pessoa deve ter é consciência de que aquilo não é fruto de qualquer resultado obtido, não é fruto do esforço dela. Pelo contrário, ela está sempre à espera de que o seu Senhor abra o caminho para ela e de que ele seja generoso com ela e que ele dê para ela tudo o que ela precisa para chegar aonde ela quer chegar. Tá? Então, na verdade, é um fio de navalha assim, que a pessoa tem que trilhar entre fazer o esforço, mas esperar de Deus o fruto. Tá? Então, ótimo. Vamos continuar. Inshallah, se Deus quiser, a gente consegue ler essa carta nessa aula. E daí agora ele vai falar dos efeitos, quer dizer, dessa graça. O que essa graça pode trazer para a pessoa? Um dos efeitos do favor, da generosidade, da liberalidade divinas é encontrares um mestre capaz de educar-te espiritualmente. Né? De outro modo, quer dizer, sem a graça, ninguém o encontraria ou o reconheceria. Pois, segundo o que disse o santo Abul Abbas al-Mursi, que Deus esteja satisfeito com ele, que foi discípulo e sucessor do Imam Shadili, fundador do caminho Shadili e da Tariqa Shadiliya, né? O que ele disse? É mais difícil conhecer um santo do que conhecer a Deus. Quer dizer, se você conhecer um santo que te guie, isso aí já é mais do que meio caminho andado. O resto ficou fácil. Do mesmo modo, disse nas Hikam de Ibn Ata'illah, né, que foi, por sinal, né, eu falei que é um livro famoso, o Ibn Ata'illah foi, por sua vez, discípulo do Abul Abbas al-Mursi, quer dizer, no caminho Shadili teve o Imam Shadili, Abul Abbas e Ibn Ata'illah. Foram os 3 primeiros sheikhs dessa tariqa. Né? O que ele disse? Exaltado seja aquele que torna seus santos conhecidos, somente para que ele mesmo seja conhecido. E conduz a eles aqueles a quem deseja conduzir a si mesmo. Quer dizer, quando Deus agracia o seu servo e quer que o seu servo o conheça a ele Deus, ele conduz esse servo a alguém que possa conduzi-lo até ele, a um mestre. Né? É por isso que uma das orações muito repetidas por quem está procurando um mestre espiritual, né? Allahumma dullani ala man yadulluni alayk. Quer dizer, ó Deus, guia-me a alguém que me guie até ti. Allahumma dullani ala man yadulluni alayk. Tá? Então isso aí é uma oração que todos aqueles que buscam mestre espiritual podem e devem repetir. E lembrando que a gente disse na última aula, o próprio Sheikh Darqawi, para achar o mestre espiritual dele, né, ele rezou muito, ele esperou muito, ele se esforçou muito.
Ele recitou 60 vezes o Alcorão completo, né? Lá no Maqam, no túmulo, junto ao túmulo de Moulay Idriss, né? Que foi o segundo rei do Marrocos, o santo fundador de Fez e antepassado do próprio Moulay al-Arabi ad-Darqawi. Tá. Continuando, daí ele vai dizer aqui, vai fazer uma comparação, né? É, na verdade, um parênteses, né? Não há dúvida de que o mestre dos habitantes do céu e da terra, nosso protetor, o mensageiro de Deus, que Deus o abençoe e lhe dê a paz, bem como a sua família, mostrou-se de modo claro e manifesto como o sol sobre o estandarte. Mas nem assim foi visto por todos, senão somente por alguns. Quer dizer, ele está dando aqui um exemplo. O próprio profeta Mohammed, que é o mestre dos mestres para nós muçulmanos, ele se mostrou abertamente, falou, eu sou o profeta, eu sou o mensageiro de Deus. Mas nem todos o viram, quer dizer, nem todos o reconheceram como tal, é isso que ele quer dizer. Quer dizer, naquela época também teve alguns que tiveram a graça de ver o profeta e reconhecê-lo como tal, e outros o viram, mas não tiveram a graça de reconhecê-lo. É a comparação que ele está fazendo, né? Não foi visto por todos, senão somente por alguns. Deus o escondeu dos demais, como escondeu os outros profetas, que a paz esteja com eles, de certos homens, e esconde seus santos dos homens do seu tempo, a tal ponto que falam mal dos santos e não creem neles. Dá testemunho disso o livro de Deus. Vês que olham para ti, mas não te enxergam. Disseram, que tipo de mensageiro é este que se alimenta e anda pelos mercados? Então ele está desenvolvendo esse exemplo, né? E assim por diante em outras passagens análogas. 2/3 ou mais do livro divino, quer dizer, do Alcorão, falam de como os profetas, que a paz esteja com eles, foram caluniados pelos homens de sua época. Entre aqueles que não viram o mensageiro de Deus, que Deus o abençoe e lhe dê a paz, estava Abu Jahl, que Deus o amaldiçoe. Ele viu no mensageiro somente o órfão que fora adotado por Abu Talib. Abu Jahl foi, para quem não é muçulmano, não conhece, né, da história, ele foi um dos grandes inimigos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que procurou, né, vamos dizer, matar o Islã no berço, né, ainda, procurou matar o próprio profeta, que a paz esteja com ele, e que depois foi morto, né, na primeira batalha que os muçulmanos travaram contra os idólatras. Né. Daí ele está falando o seguinte, veja, o mesmo se aplica ao mestre espiritual, que é ao mesmo tempo estático, masdub, e metódico, selic. Ao mesmo tempo ébrio e sóbrio. Somente poucos o encontram. Quer dizer, como assim o mesmo se aplica? Quer dizer, é difícil reconhecer. É difícil que alguém tenha a graça de ver e reconhecer um santo desse tipo. Um mestre espiritual que é ao mesmo tempo ébrio e sóbrio, quer dizer, estático, quer dizer, ele vive em êxtase interiormente, mas é metódico no modo de ensinar. Né? Que ele atrai os discípulos pelo seu estado interior, mas os disciplina por meio do seu exterior. Né? Daí ele vai falar um pouco agora sobre esse mestre. Quando tal mestre é encontrado, ele às vezes vê que a libertação do espírito do discípulo se dará pelo jejum, e então o manda jejuar. Outras vezes, pelo contrário, o manda comer até fartar-se pelo mesmo motivo, quer dizer, para libertar o espírito dele. Ora vê que o discípulo se beneficiará espiritualmente do aumento da atividade exterior, no outro momento de uma diminuição dessa atividade, num momento do sono, no outro da vigília. Às vezes quer que o discípulo evite as pessoas, às vezes, pelo contrário, o aconselha a frequentar as pessoas e assim por diante. Pois pode acontecer de a luz interior do discípulo tornar-se de súbito forte demais para si, a tal ponto que o mestre tema que ele possa perder a razão, como tantos discípulos do passado e do presente que enlouqueceram. É por isso que o mestre pode tirar o discípulo de seu retiro e fazê-lo se encontrar com as pessoas, a fim de que a tensão espiritual se alivie e ele seja preservado da loucura. Do mesmo modo, se a luz interior se enfraquece, o mestre o envia de volta à solidão, a fim de que ela possa fortalecer-se, e assim por diante. E o fim último pertence a Deus. Então veja,
Aqui ele está falando um pouco sobre o sistema, vamos dizer, dos grandes mestres espirituais que não estão presos a um método, né? Mas, pelo contrário, eles têm a visão da pessoa do discípulo e daquela coisa exata que pode, naquele momento, ajudar a libertar o espírito dele. Tá? E é por isso que um mestre é necessário, porque nós mesmos, a gente não tem visão das nossas limitações, a gente não tem visão das nossas travas. Por quê? Essas travas são exatamente aquilo que condiciona a nossa visão e que limita a nossa visão. É preciso uma outra pessoa que esteja ela própria liberada de todas essas travas, para que ela olhe para a gente, identifique em nós as travas e tenha a ciência de como retirá-las, como removê-las, para libertar o espírito, para libertar a visão espiritual, para tirar o discípulo da prisão desse mundo e levar ele para a liberdade daquele mar, aquele oceano sem margens que é o mundo espiritual, o mundo do espírito. Quando a gente fala mundo do espírito, a gente está querendo dizer, inshallah, vamos falar direitinho sobre isso, mas assim, vamos dizer, o mundo do espírito puro, natural do homem, tal como foi criado, e o próprio mundo da imensidão e da infinitude divina. E esse mestre ele vai então agir de acordo com as conveniências do momento. Tá? Ele também vai ser um filho do momento, que é uma das definições dos sufis. Ele não é condicionado nem pelo passado, nem pelo futuro, mas a cada momento ele corresponde de maneira perfeita àquilo que Deus quer dele. Tá? E o mestre faz parte dessa correspondência, né? O perfeito cumprimento da sua função, na identificação das travas do discípulo e na indicação dos meios de remoção dessas travas. A maestria espiritual quase se extinguiu devido à falta de pessoas cujo coração abrigue o desejo ardente de segui-la, mas a sabedoria de Deus não seca. Tá? Então, veja bem. Nossa, gente, me desculpe, eu esqueci de passar aqui a página, mas enfim. Então, quer dizer, ele está falando isso aqui, quer dizer, hoje em dia é muito difícil encontrar um mestre desses, mas já na época dele já era, né? Ele mesmo fala isso, né? E era difícil, por incrível que pareça, não por falta de mestres, mas por falta de discípulos. Né? Quem está disposto, né, a se entregar na mão de uma pessoa assim? Né? Quem está disposto a renunciar realmente a esse mundo? Embora ele não vá renunciar, quer dizer, ele vai continuar com a sua família, ele vai continuar fazendo o que ele tem que fazer, mas a renunciar ao apego a esse mundo. Quem está realmente disposto a isso, com perfeita sinceridade no voltar-se para Deus. Né? Então, aqui mais uma indicação do que aqueles que, vamos dizer, almejam ou, né, que aspiram a esse tipo de conhecimento e esse tipo de realização, né, como eles devem, o estado interno que eles devem buscar em si. Vamos lá. Vemos que a via espiritual, tarika, tá? Tarika quer dizer a via, o caminho, né? A caminhada espiritual e o método espiritual, é necessariamente conservada pela força e pelo poder divinos, pois nos veio por meio de nossos mestres, desde o mensageiro de Deus, que Deus o abençoe e lhe dê a paz, de nosso Senhor Gabriel, que a paz esteja com ele, e Deus Todo-Poderoso e Majestoso. Quer dizer, o caminho espiritual veio do profeta, e antes dele veio de Gabriel e de Deus. Né? Olha a origem desse caminho qual é. De onde ele foi transmitido. Tá? E todos aqueles que a presidiram, que presidiram a via depois disso, né, o fizeram sempre por autorização de Deus e de seu mensageiro, que Deus o abençoe e lhe dê a paz. É como dizia o santo Sayyid al-Mursi, que Deus esteja satisfeito com ele. Nenhum mestre se dá a conhecer aos discípulos sem que seja levado a tal por inspirações e sem ter recebido a autorização de Deus e seu mensageiro. Veja,
Isso aqui ele está reforçando uma coisa que eu falei já na aula passada, que o sufismo é um caminho de transmissão. Não é uma coisa inventada. Tipo, não é assim que a gente chega, senta aqui hoje, a gente lê um livro e começa a praticar. Não é assim. Essa graça de que ele fala aqui, né, ela começa, né, a operar na medida em que Deus vai te encaminhando para aquilo e chega a te dar um mestre. Depois, ela opera através daquele mestre. Ele te transmite essa graça. Ele vai descrever daqui a pouquinho aqui um método de invocação. Se qualquer um de nós aqui, sem autorização, sem um vínculo efetivo com o mestre, nós procurarmos praticar esse método, ele não terá fruto positivo e poderá ter frutos negativos. Né? Poderá provocar desequilíbrios mentais ou coisas desse tipo. Por quê? Porque não é o método em si, mas o método junto com essa graça de transmissão e autorização. Quer dizer, um mestre que ele foi autorizado, né? Autorizado por Deus e por seu mensageiro e autorizado pelo mestre dele, ele pode autorizar um discípulo a fazer os trabalhos de vocação também. Os trabalhos de, né, os exercícios espirituais. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? São a bênção dessa autorização e o segredo que ela traz em si, que sustentam nossa causa e salvaguardam o estado dos que a ela aderem. Quer dizer, essa autorização, essa graça, essa coisa que flui e que vem sendo transmitida de mestre a discípulo, desde o profeta, que a paz esteja com ele, ela é que sustenta a causa, quer dizer, o tasawuf em si, e salvaguarda, quer dizer, protege as pessoas que estão dedicadas àquilo lá. Porque isso aqui é a melhor que existe. Mas se ela for feita errada, ela pode ser a pior. E pode ter consequências muito ruins, né, para quem não faz ela, obedecendo às condições que ela mesma exige. E entre as quais está essa condição sine qua non do vínculo, né, com o mestre autorizado. Pois bem, passando para o próximo parágrafo, que já vai falar bastante assim da metafísica dele, depois acho que provavelmente nós vamos ter que parar e a gente continua na outra aula, mas vamos lá. Quanto ao que dizíamos acerca do apego do coração à visão da essência de Nosso Senhor, peraí, deixa eu botar isso aqui para vocês poderem ver também. Quanto ao que dizíamos acerca do apego do coração à visão da essência de Nosso Senhor, nenhum de nós a possui, enquanto não possui essa visão, enquanto sua alma não esteja extinta, obliterada, desaparecida, ida, aniquilada. Segundo o santo Seyyid Abul Mawahib at-Tunisi, que Deus esteja satisfeito com ele, a extinção é obliteração e desaparecimento, que te vás de ti mesmo, cessação. E segundo o santo Abu Madian, que Deus esteja satisfeito com ele, quem não morre não vê o verdadeiro. Quer dizer, o verdadeiro é um dos nomes de Deus. Tá? Quem não morre não vê o verdadeiro. Isso está na Bíblia também, né? Ninguém pode ver a Deus sem morrer. Está lá também, na Bíblia cristã. Então veja, quem não morre não vê o verdadeiro. E todos os mestres da via o confirmaram. Mas no que consiste esse morrer? E no que consiste essa extinção, obliteração, desaparecimento? Olha aqui, ó. Guardai-vos, pois, de creres que nosso Senhor é ocultado de nós pelas coisas sutis ou sólidas. Quer dizer, não pense isso, não pense que são as coisas que estão ocultando Deus de nós. As coisas sutis ou sólidas, quer dizer, os objetos sutis, como, por exemplo, nossos pensamentos, né? Ou sólidas, quer dizer, os objetos corpóreos. Não pensam que são essas coisas que ocultam Deus de nós. Por Deus, a ilusão, o Wahm, é a única coisa que o oculta de nós. E a ilusão é vazia.
Como o santo Ibn Ata'illah disse em suas Hikam, Deus não é velado de ti por alguma realidade que exista independentemente dele, pois não há realidade alguma fora dele. O que o vela de ti é apenas a ilusão de que possa haver uma realidade fora dele. Tá? Então veja bem. A realização dessa visão da essência de Deus, ela não é algo que se acrescenta ao conhecimento humano. Pelo contrário, ela é fruto de algo que é removido. E o que é removido é a ideia, que não é uma ideia, veja bem, não é um simples pensamento que passa pela nossa cabeça e vai embora. Não, é como que uma das condições estruturais da nossa mente, da mente humana em geral. A ideia, eu vou falar do computador porque eu estou vendo ele aqui, ó. A ideia, por exemplo, de que esse computador aqui é uma coisa separada de Deus. A ideia de que cada um de vocês é uma coisa separada de Deus. Essa ideia, ela tá aqui na minha cabeça. E ela não está aqui na minha cabeça porque eu estou pensando ela. Não, não, ela faz como que parte da estrutura da minha percepção. A ideia de que cada objeto é um objeto separado dos outros objetos e separado de Deus. Isso é o que ele chama de ilusão. Ele fala, essa ilusão é isso que vai embora quando Deus quer abrir tua visão. Você continua vendo o computador, continua vendo as outras pessoas, continua vendo as coisas e continua vendo o teu corpo. Porém, você não tem mais a ilusão de que essas coisas estão separadas de Deus, ou que elas sejam outra coisa que venha se acrescentar à realidade divina. Você elimina a ideia de que existem dois deuses. Deus e essas outras coisas que estão aqui do lado de Deus. Se elas estão do lado dele, elas são Deus como ele. Pelo contrário, você vai ver nessa hora, quando essas escamas caírem dos seus olhos, quando elas caírem dos nossos olhos, a gente vai ver que não existe outra realidade senão a realidade divina e que tudo isso aqui são manifestações de uma realidade única, infinita, eterna, que por ser infinita, comporta infinitas possibilidades de manifestação, entre as quais essas aqui, que a gente vê agora, aqui e agora, e que vão sempre mudando e se renovando, e que nunca se repetem, mas que, no entanto, são sempre manifestações de uma única e mesma coisa. Tá? Então, isso aí, muito importante. Não são as coisas que nos ocultam, que ocultam Deus de nós. É a estrutura da nossa percepção, e é essa estrutura que é, por fim, no caminho sufi, desmontada para dar lugar à visão plena da realidade tal como ela é. Visão que é como a visão que Deus tem das coisas. E que daí essa visão vai se manifestar no homem. No homem que é um Arif Billah, um conhecedor por Deus. Então vamos lá, olha aqui. Ó. Porque agora ele vai descrever o método
né, pelo que ele seguiu para obter esse conhecimento, e vai descrever nas palavras dele o que ele percebeu quando obteve. E é muito importante isso. Vamos lá. Observamos, mas Deus é o mais sábio, né, falando com toda a prudência, né, observamos, mas Deus é o mais sábio, que essa extinção ocorre, se Deus quiser. Olha como essa pessoa fala com cuidado. Olha o cuidado dele para falar as coisas. Ocorre, se Deus quiser, no menor período possível, por meio de um certo método de invocação do nome de majestade, Allah. Encontrei esse método em alguns livros do venerável mestre, o santo Abul Hassan Ashadili, fundador da Tariqa Shadhiliya. Que Deus esteja satisfeito com ele. Pertencentes a um estudioso dentre nossos irmãos, os Bani Zarwal. Que Deus o salve de todo desvio. Era a tribo junto da qual a família dele vivia, lá no Marrocos. Então ele encontrou esse método nos livros do Imam Shadhili e também o recebi de meu nobre professor e mestre espiritual, Abul Hassan Ali. Que Deus esteja satisfeito com ele. Num formato um pouco diferente, mais simples e mais direto. Tá, beleza. Esse método consiste em visualizarmos as 5 letras do nome de majestade. O nome de majestade é Allah. Tá? Enquanto dizemos Allah, Allah, Allah. Então o método consiste em vocês visualizarem as 5 letras, né? E quem tem, enfim, quem tem o livro, no final a gente botou uma figura desse nome, né? E o nome de Allah, quando a gente olha ele, só tem 4 letras aparentemente, mas é que ele tem um alif entre entre o L e o H do final, ele tem um alif que é escrito com traço bem fininho, né? Então consiste em você visualizar esse nome e repetir. Allah. Repetir isso, essa invocação. A cada vez que as letras se dissolviam na minha imaginação, eu tornava a visualizá-las. E caso se dissolvessem 1000 vezes durante o dia e 1000 vezes durante a noite, tornava a visualizá-las 1000 vezes por dia e 1000 vezes por noite. Então, isso aqui é uma imagem para vocês dessa persistência necessária, dessa aspiração consistente, né? Quer dizer, 1000 vezes por dia, 1000 vezes por noite, se sumisse, ele voltava a visualizar, de olho fechado. Tá? No começo da minha caminhada, depois de praticá-lo por pouco mais de um mês, esse método me deu uma compreensão imensa. Quer dizer, ficou um mês fazendo isso aqui. Devia passar boas horas por dia, tá? Fazendo isso aqui, principalmente à noite. Tá? Vinham-me com efeito, durante a prática, conhecimentos e um intenso temor reverencial, heiba. Mas a nada disso eu prestava atenção, ocupado que estava em invocar o nome e visualizar as letras. Olha só esse sufi. Quer dizer, já vinha para ele conhecimentos, já vinha para ele um sentimento de temor reverencial perante Deus, mas ele tirava tudo isso do campo de atenção dele e continuava, visualizando e invocando. Visualizando e invocando. Por quê? Porque essas coisas, esses conhecimentos que ele obtinha, não eram ainda o conhecimento que ele queria. O conhecimento para o qual ele se voltava, que era o quê? A visão da essência, a visão de Allah, a visão de Deus. Então, por mais conhecimentos que viessem para ele, ele não prestava atenção naquilo e continuava invocando. E esse aqui é o método clássico. Né? Mas a nada disso eu prestava atenção, ocupado que estava em invocar o nome e visualizar as letras, e assim foi até terminar o mês. Então um pensamento se impôs à minha atenção. E esse pensamento, que eu já digo para vocês, é uma frase do Alcorão, um versículo. Deus, exaltado seja, diz que ele é o primeiro e o último, o exterior e o interior. Uma parte do Alcorão. O primeiro, Deus é o primeiro e o último. Ele é o exterior, quer dizer, o manifesto. Aquilo que todo mundo vê. E é o interior, o oculto.
Então, esse pensamento se impôs à atenção do Sheikh. A princípio, repeli esse pensamento como estava acostumado a fazer e ocupei-me do meu exercício. Fez lá a mesma coisa, continuou. Essa voz, entretanto, não me deixou. Insistiu e não aceitou minha recusa em ouvi-la. Como eu também não aceitava a sua forma de agir e não a ouvia. Quer dizer, do mesmo jeito que ele recusava ela recusava a recusa dele. Todas as outras, os outros conhecimentos e ideias que tinham vindo para ele parava de prestar atenção e aquilo ia embora. Esse aqui não foi embora, ele continuou. Por fim, como ela não me deixava em paz, respondi. Ele respondeu para aquela voz. Quanto às suas palavras, as palavras de Deus, que dizem ser ele o primeiro, o último e o interior, entendo-as bem. No entanto, não entendo sua afirmação de ser ele o exterior. Pois tudo o que vejo no exterior são coisas criadas. Olha só a simplicidade e a sinceridade com que ele refletiu numa frase o seu estado. Pois tudo que vejo no exterior são coisas criadas. Disse-me então a voz. Respondeu. Se por sua expressão o exterior ele quisesse se referir a outra coisa que não o mundo exterior que vemos, isso não seria exterior, mas interior. Eu, porém, te digo, ele é o exterior. Percebi então, com certeza absoluta, que não há realidade alguma exceto Deus, e que nada há no cosmo a não ser ele. A Deus pertence todo louvor e gratidão. Então veja que ele está descrevendo aqui o momento exato em que ele teve a suprema abertura espiritual. Porque a voz respondeu isso para ele, mas não foi que nem eu falando agora para mim mesmo e para vocês, que são palavras. Quando essa voz falou para ele teve um entendimento, uma percepção com certeza absoluta. É aquilo que a gente falou na aula passada, que a gente chamou de conhecimento metafísico, esse termo complexo. É esse conhecimento direto da realidade suprema que vem acompanhado de certeza absoluta. E que muda, que transfigura a pessoa que o recebe. Porque ele teve esse conhecimento naquela hora e ele nunca mais saiu dele. E que conhecimento foi esse? Percebi então com certeza absoluta que não há realidade alguma exceto Deus. Tudo o que eu vejo não é outra coisa senão a realidade divina. E que nada há no cosmo a não ser ele. A Deus pertence todo louvor e gratidão. Quer dizer, essa é a expressão dele, de gratidão dele. Veja, é muito importante a gente fazer um parênteses aqui para falar sobre a questão do panteísmo, porque teve uma pergunta na última aula, e é justo que a pessoa leia isso aqui e se confunda e fale, não, peraí, isso é panteísmo. Quer dizer, tudo é Deus? Isso é panteísmo. Mas é exatamente o contrário do panteísmo. Eu vou explicar para vocês o quê, como. Veja, o que é panteísmo? O que se chama de panteísmo? O que se chama de panteísmo é a seguinte ideia. Deus, esse Deus que a gente está falando aqui, que é o Deus dos muçulmanos, dos cristãos, dos judeus, dos hindus,
tá? Esse Deus aqui não existe. Não tem nada disso aí. Não tem realidade suprema, eterna, infinita, suprassensível, supratemporal, supraespacial, não tem nada disso aí. O que tem é o seguinte, o que se chama Deus é o conjunto do universo físico, mutável. O conjunto das coisas mutáveis. Das coisas que caem sob o domínio daquilo que a gente chamou de física na última aula. O que se chama de panteísmo, então, não é dizer assim, não, esse Deus aí que você está falando não existe. O que existe é o seguinte, olha, a natureza, no seu conjunto, é Deus. O que ele está falando, muito pelo contrário, é o seguinte, olha, a natureza não existe. O que existe é Deus. Isso que você chama de natureza, e que você vê como coisas mutáveis e limitadas, perecíveis, não é nada disso que você está pensando. Isso aqui são manifestações de uma realidade absoluta, ilimitada, que exatamente por ser ilimitada, vai se manifestar, e se manifestar, e se manifestar, e se manifestar, e se manifestar de infinitas formas. Formas que, no entanto, ao mesmo tempo que, para a pessoa não realizada, são formas que velam essa realidade e a ocultam. Para a pessoa realizada, que é a pessoa que teve esse conhecimento, são formas que revelam. São formas que manifestam. Manifestam sempre uma única e mesma coisa. Numa manifestação aparentemente multiforme, múltipla, mas essencialmente una. Numa manifestação aparentemente limitada, mas essencialmente infinita. E essa pessoa vai ter a visão disso aí. Ela vai ter a visão disso aí, não com esses olhos aqui, porque esses olhos realmente, esses olhos são aqueles que ele falou aqui. Eu só vejo coisas criadas. Esses olhos aqui só veem coisas criadas. Mas existe um outro olho, que chama olho do coração. Esse olho, ele só vê o eterno. E ele vê o eterno no criado, e ele vê o um no múltiplo. E nenhuma das pessoas que alcançou esse estado cometeu o erro, vamos dizer assim, de adorar as coisas como se fossem Deus. Isso não existe na história dos profetas e dos santos. Né? Elas jamais cometeram o erro panteísta. Pelo contrário, elas adoravam a Deus somente em tudo o que viam, e em tudo o que sentiam, e em tudo o que pensavam, e em tudo o que faziam. Porque em tudo que viam, sentiam, pensavam, faziam, era só Deus que elas viam, que elas sentiam, que pensavam e faziam. Era só Ele que agia. Elas viam a ação dele e de mais ninguém. Viam as qualidades dele e de mais ninguém. Viam a realidade e a essência dele e de mais ninguém. Tá? Então a gente está insistindo nesse ponto e falando, né, para afastar todo o perigo, vamos dizer, né, de alguém pensar, não, peraí, então eu sou Deus também. Não, você não é Deus, você é o servo, você é a criatura. E tudo o que você vê também é servo e criatura.
Se você fizer isso aqui direitinho, com as condições requeridas, né, sob a orientação de um mestre realizado, aí você vai poder um dia ver a realidade como é, como é. E daí você não vai falar eu sou Deus, você não vai falar nada disso. Pelo contrário. Você vai falar do jeito que ele está falando aqui. Né? Enfim, isso aqui é apenas uma, vamos dizer, uma advertência. Mas eu procurei descrever aquilo aqui, vamos dizer assim, de maneira explicativa e um pouco mais extensa, esse tipo de visão que ele teve, esse tipo de conhecimento que ele teve, e que representou então para o Sheikh Darqawi a abertura espiritual suprema que lançou ele, vamos dizer assim, que libertou ele espiritualmente, né, e tornou ele então um homem realizado e um Arif Billah, uma pessoa que conhece por Deus, por meio de Deus, conhece com o conhecimento de Deus, porque como a gente já disse, esse tipo de conhecimento é o conhecimento que Deus tem das coisas. Não é o conhecimento que um ser humano tem. O melhor tipo, o melhor tipo de conhecimento, né, que o ser humano pode ter é a descrição racional, né, enquanto ser humano. Mas o conhecimento, o melhor tipo que ele pode, de conhecimento que ele pode ter enquanto um ser espiritual, que é o que ele é em essência e na realidade, é esse aqui. É ele ser, vamos dizer, um local de manifestação para o conhecimento divino. A Madhar, né? Mashhad, o local onde Deus vê a si mesmo. Tá bom, gente? Eu vou, veja, aqui ele, depois disso, né, ele enfim, ele vai desenvolver um pouco mais isso, mas eu acho que em princípio a gente pode parar por aqui. Já tem aqui algumas perguntas que eu vou começar a responder. Então vamos lá. Do Caio. Essa é a única experiência realmente verdadeira para dizer Deus está em todo lugar, correto? Veja, em princípio é isso mesmo. Por quê? Porque Deus em si, ele não está em lugar algum, ele não tem lugar, ele não é contido pela noção de lugar. Né? Mas na medida em que você vê que não há outra realidade exceto ele, então todos os lugares e a própria noção de lugar são manifestações dele. E daí você pode dizer corretamente que Deus está em todo lugar. Porque se não for assim, dá a impressão realmente que ele é uma espécie de espírito, de ar. Né? De ar, vamos dizer, ou de gás, que preenche as coisas, mas não é isso. Ele é a essência e a realidade das coisas. Ele é, mais ainda, ele é a qualidade das coisas, as qualidades das coisas, as cores, as qualidades dos acontecimentos, as qualidades dos estados internos, tudo isso são manifestações dele também. Então, sim. Tem uma pergunta mais para cima. Essa morte do Aurélio, essa morte mencionada e necessária para poder ver a Deus é literal ou apenas uma metáfora à morte do ego? Eu acho que já deu, eu já respondi essa pergunta no decorrer da minha exposição aqui, né? Correto? Né? Quer dizer, não é literal, não é uma morte literal, né? É uma morte do ego nesse sentido de queda da ilusão. Uma vez que caia essa ilusão básica, a própria noção de ego, como no sentido maléfico, ela deixa de existir. Não significa que a pessoa em si não exista. Pelo contrário, essas pessoas aí, quando elas obtêm esse tipo de conhecimento, elas se tornam as pessoas que mais expressam a sua natureza própria. Né? Os santos são as pessoas mais corajosas, eles são as melhores, eles são as mais ativas. Eles são as que mais expressam aquilo que Deus deu para eles. Né? No entanto, eles não têm a noção de ego como algo separado, dotado de direitos, né, sobre as outras pessoas e sobre o próprio Deus. Né? Tá bom, gente? Vamos ver aqui. Denis, encantado com o exposto. Sei por minha própria experiência que procuro por Deus acima de todas as coisas desde tenra infância.
Posso praticar a oração de pedido para encontrar um mestre? Pode, claro. Então é Allahumma dullani ala man yadulluni alayk. Claro, qualquer um pode fazer essa oração, né? Faça com sinceridade, né? Compraria o livro. Também poderia praticar a repetição do nome de Deus? Veja, o que eu falei aqui? Isso aí, você ficar praticando a repetição do nome de Deus, isso aí você só pode fazer com autorização de um mestre, de um sheikh, certo? Um sheikh autorizado de sufismo. Eu não sou um mestre, não sou sheikh, não sou assim, em absoluto nada disso. Sou uma pessoa que tem conhecimento teórico, que estou repassando para vocês, né? Junto com vocês também peço que Deus me encaminhe e me leve para esse objetivo. Então, não posso autorizar ninguém para fazer isso e não repita o nome de Deus desse jeito de maneira alguma, né? Se você é muçulmano, você tem outros adhkar, outras invocações que são liberadas para que todo muçulmano pode fazer e que são excelentes e utilíssimas e podem fazer muito bem para você. Mas essa invocação descrita no livro, essa repetição do nome de Allah, com visualização das letras e com, vamos dizer assim, constância e intensidade, não, ninguém deve fazer, sem autorização, tá? Isso é bastante importante. Agora, que nem eu falei, existem outros adhkar, inclusive nas aulas que eu dei sobre o 99 Nomes de Deus, até sugeri alguns, né? Mas que depois a gente pode também indicar alguns. Vocês podem procurar me perguntar por e-mail, quem tiver interessado. Eu falo, assim, aqueles lá que são da Sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e que todas as pessoas podem fazer, né? Então, aqui, poderia descrever um pouco mais o estado de extinção? Faná, veja, ele descreveu bastante isso. Significa que você não vê mais a criatura e vê apenas o Criador. Certo? Isso aí pode chegar ao ponto mesmo de a pessoa perder até a consciência mesmo do mundo, tá? Ou pode acontecer às vezes de ela estar, porque esse estado de faná, ele implica aquilo que se chama em sufismo embriaguez. Ela não vê mais, mesmo que ela esteja de olhos abertos e vendo as coisas, ela não está mais vendo as coisas enquanto coisas, ela vê só o Criador. A tal ponto que alguns sufis puderam dizer, por exemplo, eu sou o verdadeiro, eu sou Deus. Ele falou isso, mas ele não estava falando dele, daquela pessoa dele. Ele estava falando daquilo que ele estava vendo nele e em tudo. Tudo o que ele via era Deus. Esse é o estado de extinção, vamos dizer assim, puro. Quer dizer, a pessoa só vê Allah em tudo e ela não vê as criaturas. Depois desse estado vem um outro que chama Baqa, quer dizer, permanência, em que daí ela vê, vamos dizer, as duas coisas juntas. O Criador nas criaturas e as criaturas no Criador. Ela dá a cada um, vamos dizer, ao Criador e às criaturas, ela dá os seus direitos. Ela jamais vai falar uma coisa como eu sou Deus, por exemplo, depois que ela chega no estado de permanência, que é o estado supremo mesmo, que vem depois de Faná. Né? Daí ela vai assim, não, embora ela esteja vendo o Criador em tudo e vendo tudo no Criador, ela vai, vamos dizer assim, ser um modelo de comportamento em matéria de adoração e em matéria de trato com o próximo, né? Então é um estado que é superior ao de Faná, né? O estado das duas presenças, né? Da suprema embriaguez no interior e sobriedade no exterior, tá? Marcelo, nas outras vias abraâmicas, judaísmo e cristianismo, existem conhecimentos análogos ao sufismo? Então, veja, eu como muçulmano não poderia falar com propriedade da mesma maneira que estou falando aqui sobre o sufismo. Porém, a gente sabe que existe sim, né? Então, no judaísmo, aquilo que se chama de Cabala, né, é o equivalente do Tasawuf no cristianismo, no islamismo, no Islã, né? E o cristianismo também tem métodos para a obtenção desses mesmos estados, né? Que eu conheço particularmente, né? Eu conheço assim, né? De leitura, evidentemente,
é o exicasmo, né, que é praticado sobretudo nas igrejas ortodoxas, né? E existem também nas ordens monásticas católicas, né, também existem métodos que são conhecimentos e métodos análogos ao do sufismo. Aqui mesmo no Brasil tem um mosteiro trapista lá no Paraná que, segundo tudo indica, é vamos dizer, um centro onde esses métodos são praticados pelos monges, né? Então, sim, existem conhecimentos análogos ao sufismo em outras vias abrâmicas. Professor, qual é a visão do islamismo e do sufismo em particular sobre os espíritos e o mundo espiritual? Veja, se você está falando aqui sobre os espíritos no sentido do espiritismo, quer dizer, do Allan Kardec ou de outras correntes espíritas, né? O Júlio perguntou. Nós não temos de maneira alguma a mesma visão que os espíritas. Tá? E quando eu falo aqui de mundo espiritual, não estou falando do mundo onde habitam os espíritos, ou os espíritos dos mortos, ou pessoas, vamos dizer assim, que a gente pode chamar em estado de espírito. Tá? Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de mundo espiritual, eu estou me referindo a duas coisas que se unem, né, e se tocam, vamos dizer assim. Uma é o homem, o ser humano, no seu estado, na sua pureza. Tá? Veja, quando Deus criou o ser humano, ele soprou nele do seu espírito. Isso aí está na Bíblia e está no Alcorão. Né? Então, esse espírito que Deus soprou no homem, ele é a realidade do homem. E esse espírito que Deus soprou no homem, ele é um ser absolutamente puro. Ele é um ser criado, mas puro no sentido seguinte, ele jamais se engana sobre quem é o seu Criador. Ele conhece o seu Criador. E conhece a sua ligação, vamos dizer, íntima com o seu Criador. A tal ponto que essa própria criação, a criação do Espírito, né, foi chamada já de luz de luz. Quer dizer, o espírito humano ele é uma luz proveniente da luz divina. E é isso que permite ao homem alcançar esses estados de que nós estamos falando aqui. Falei sobre isso também na aula passada, quer dizer, a diferença entre Adão e os anjos. Né? Então, quando eu falo de espíritos, eu estou falando dessa realidade espiritual do homem. Tá? E estou falando também, vamos dizer, quando eu falo de mundo espiritual, é o mundo dessa realidade, o mundo no qual o homem está identificado com essa realidade sua, e o mundo, vamos dizer, no qual ele nada, que é o oceano de Deus, o oceano das possibilidades divinas, na qual esse espírito se movimenta livre, que ele vai conhecendo e conhecendo e conhecendo mais e mais e mais e mais. É disso que eu estou falando quando eu falo de mundo espiritual. Tá? E, inshallah, na próxima aula, se Deus quiser, na próxima aula, a gente vai ler exatamente aquelas cartas em que ele fala sobre espírito e alma. E daí a gente vai ter oportunidade para falar um pouco mais sobre o que significa a palavra espírito aqui para nós. Ruh. Não é, por exemplo, tipo uma pessoa morre, daí ela vira um espírito, que daí vai para não sei aonde, faz não sei o quê. Não é nada disso. É a sua realidade interior, o seu eu verdadeiro, aquele que Deus criou pelo sopro dele. Tá? Inshallah, vamos falar isso um pouco mais na próxima aula. Então, isso o Marcos está falando, invocações como Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ou La ilaha illallah, exatamente são essas invocações que qualquer muçulmano pode e deve fazer e repetir. Né? Então, veja bem, o Caio fala aqui uma coisa exatamente exata, tá? Essa ilusão que é retirada na santificação parece, ao menos ao meu ver, com o conceito de Maya dos hindus. Né? Exatamente isso. Maya, quando os hindus falam Maya, a gente fala Wahm. Tá? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Esse estado de permanência, quando essa ilusão é retirada, é somente após a morte? Não necessariamente, de maneira alguma. O Sheikh Darqawi, por exemplo, é um que alcançou esse estado
E existem outros que alcançaram esse estado, né? Segundo o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, em cada geração tem pelo menos 30 pessoas, muçulmanos, né, vivos que estão nesse estado de permanência, tá? Que tem o coração igual de Nosso Senhor Abraão, tá? É isso que ele quis dizer, entre outras coisas. Mas pode acontecer, evidentemente, de uma pessoa determinada só alcançar esse estado com a morte física, também pode acontecer, mas não é uma condição, tá? Qual a relação entre essa visão cosmológica e aquela dos gênios? Veja, os gênios, muita coisa que os espíritas, né, chamam de espírito, a gente vai dizer que é gênio, tá? Fenômenos que o espírita vai atribuir ao espírito, a gente vai dizer isso aí foi gênio. E até seres ou entidades chamados espíritos, a gente vai dizer gênios. Então, os gênios, eles são, enfim, eles são um domínio intermediário da manifestação, né? Eles não são nem seres de pura luz como os anjos, nem um ser que é ao mesmo tempo de luz e corpóreo como o homem, mas eles são seres intermediários entre os homens e os anjos. Eles não têm esse corpo duro como nós aqui, e nem um corpo de luz como os anjos, mas vão ter o corpo que a gente vai dizer, eles foram criados de fogo. Tá? Esse aí é um outro capítulo de cosmologia mesmo, né? Enfim, o próprio Satanás, né, é um gênio, é o rei dos gênios ali. Tá? Mas isso é outro assunto, não gostaria de entrar nele agora, porque porque realmente assim vai desviar a gente, né? A gente aqui está falando especificamente de Tasawwuf. Uma outra hora, aí, se Deus quiser, a gente fala mais aí sobre essa questão dos gênios, que é uma coisa que não só ela é interessante, né, e interessa muita gente, como também às vezes ela é até importante, tá? Em matéria de proteções que a gente tem que ter, né? Invocações que a gente deve fazer, recitações para se proteger contra influências que venham desse lado, desse tipo de criatura, né? O Sheikh Darqawi diz no livro que Ruh e Nefs são a mesma realidade, mas em dois movimentos ou estados diferentes. Pode falar um pouco mais a respeito? Posso na próxima aula, porque são essas cartas que nós vamos ler, se Deus quiser. Porque esse aí é o, né? A gente falou aqui basicamente sobre o estado que o Sufi alcança, né? Mas na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a realidade do ser humano, que daí é Ruh e Nefs que vão explicar essa pessoa, a pessoa dele. Tá? Rumi era notório e sábio professor até seu encontro com Shams de Tabriz, e a partir daí tiveram um encontro do verdadeiro amor, e o que era até então teórico tornou-se divino. Você vê assim também, professor? Sim, veja, não só Rumi, como vários outros santos, né? Eles tinham antes bastante conhecimento teórico e não tinham uma prática. Quando eles encontraram seus mestres, aquele conhecimento teórico, ele, vamos dizer, floresceu, né? E foi aplicado na prática, né? E se tornou, como você diz aí, um conhecimento divino. Foi realmente o caso dele e de outros também, né? Que eram mestres das ciências exteriores, né? Da jurisprudência, da teologia e coisa e tal. Por exemplo, tem um muito famoso que chama Aiz Abdussalam, Ibn Abdussalam, que foi da época do Imam Shadhili, que era um grande mufti, um cara assim que tinha um conhecimento extensíssimo, né, de hadith, de jurisprudência. E quando ele encontrou o Imam Shadhili, daí ele, vamos dizer, todo aquele conhecimento dele foi aproveitado e foi, vamos dizer, elevado para o grau divino, tá? É isso aí, gente. Então, é isso aí. É isso aí, Caio. É impressionante como concordam os santos. É aquilo que a gente falou também na aula passada, quer dizer, a metafísica em si é algo universal. O que vai variar é a sua expressão
e os métodos usados para a obtenção desse conhecimento, mas ela em si, ela não muda. Ela muda na expressão. Pode até mudar, né, dependendo do grau que um santo alcança, ela pode mudar também no modo como aquele santo entende. Porque, veja, o modo como um muçulmano vai entender essa questão toda que a gente está falando é diferente do modo como um cristão vai entender. Quando eu digo entender, quer dizer o modo como ele vai explicar para ele mesmo aquilo que está acontecendo. Mas a realidade em si, ela é imutável e é a mesma porque a realidade é una. Como a gente viu aqui, só existe uma realidade. Né? Tudo são formas e manifestações do verdadeiro. Tá? Então, obrigado pela presença e até a próxima e fiquem com Deus. Salam aleikum. Tchau, tchau. Tudo de bom.